Graças e paz abençoados. Graças e paz abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Ser feliz. Esse vai ser o tema desse vídeo, abençoados. O que é ser feliz? Para mim, eu, Maria, falo em minha carne, para mim ser feliz, abençoados, é uma vida com Deus. Com Deus é mais fácil. Ser feliz para mim é isso. Primeiro, buscar as coisas do reino de Deus e as demais coisas o Senhor nos acrescenta. Não é isso que Jesus, segundo a sua carne, já falava para os seus discípulos? Então, é uma palavra que é profética, uma palavra para a vida toda, que é independente de lei ou graça, abençoados. Então, ser feliz. Deus nos elegeu e nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu, Ele nos comprou por um bom preço. Abençoados, na vida, no reino espiritual, está tudo consumado. Nós estamos salvos, nós estamos justificados, nós estamos santificados, nós estamos salvos, abençoados. Agora precisamos reinar em vida. Na terra, nós fazemos as nossas escolhas. Escolhemos um vestido de noiva, escolhemos uma aliança, não é? Nós vamos lá, né? Nós escolhemos o vestido, se é rosa, se é preto, se é vermelho, se é branco. Nós que escolhemos, abençoados. Nós escolhemos o marido, nós escolhemos, né, aquele qual vamos nos casar. Nós que fazemos essas escolhas, abençoados. E muitas das vezes são escolhas erradas. E eu creio que o erro, a carne, ela é inclinada para o erro. E aí, sem uma direção de Deus, erra mesmo, abençoado. Na direção já erramos, imagine sem a direção do Senhor. Aí é propício nós errarmos mais ainda. A tendência é nós errarmos mais ainda. Essa semana eu coloquei no Facebook, não é? O apostolado é a direção para nossas vidas. O apostolado é o ensino de Cristo. O apostolado, ele será uma âncora para a nossa alma. O apostolado, abençoado, é o ensino de Cristo. A graça, recebemos a graça e o apostolado. Romanos 1,5, não é? Recebemos a graça, que é Cristo, foi o que ele fez, né? Nos salvou, nos justificou, reconciliou o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, certo? Isso está consumado, ninguém mexe. Ninguém toca nisso. Então, abençoados, nós precisamos ser felizes na terra. E o que o Senhor fala comigo hoje é que eu tenho compaixão das pessoas, porque elas não querem ir até Jesus, elas resistem à palavra. Não querem ir, quando eu digo, não é você estar em uma igreja, ou em um ministério, ou com um pastor. Só que na área celestial existem pessoas que, abençoados, são colocadas na igreja pelo próprio Jesus, pelo próprio Senhor. Foi colocada na igreja para ser mestre, para ser apóstolo, para ser evangelista, para ser pastor. Há uma unção nessas pessoas. E aí a gente precisa ir até essas pessoas. Muitas vezes as pessoas estão machucadas. Porque eu vi aquilo na igreja, eu não gostei. Aquilo ali também eu não gostei, com aquela doutrina eu não concordo. Então, começa a vir muitas vozes na cabeça da pessoa. E essas muitas vozes acabam atrapalhando a pessoa, né? A pessoa começa a entrar em uma confusão. Quando também se ela abrir a Bíblia, ela vai entrar em confusão. Ela vai ler aqui, ela vai ler ali, ela vai ler palavra que não é para ela vai ler palavra de condenação, ela vai ver palavras na Bíblia que vai pensar que Deus é ruim, Deus não é bom. Então, é preciso um discernimento espiritual. Os espirituais discernem bem todas as coisas, disse o apóstolo Paulo. Então, como a gente é espiritual, abençoado, como a gente Deus é Pai do nosso espírito, a palavra é tudo para o nosso espírito. É uma palavra espiritual, não pode ser carnal. Então, por isso que muitos estão aqui, olha, no livro de Marcos, Mateus, Lucas e João, e não conseguem discernir o espiritual. Então, o espiritual, abençoado, o espiritual é além da letra. É além da letra, abençoado. A letra tem que ter uma revelação, porque a palavra é de Deus e Deus é espírito.
né? Deus é espírito, então logo Pai do nosso espírito, então nós temos que entender como homem interior que somos, espíritos, como espíritos, filhos de Deus. Então a nossa verdadeira identidade é essa, espíritos, né? Espíritos do Senhor. Essa é a nossa verdadeira identidade. E aí eu tava abençoado, Zé, né? Ah, porque eu vou escolher Jesus. Não, você não escolhe, ele já te escolheu antes da fundação do mundo, certo, abençoados? Tudo começou já, abençoado, lá no céu. E aí eu tenho compaixão de Deus, quando eu, com um discernimento de espíritos, não é que está escrito? Então eu tenho um discernimento de espírito. Às vezes eu vejo as ovelhas, os espíritos do Senhor procurando uma palavra para o seu dia a dia, para a sua... para alguma coisa que não está dando certo na vida dele, né? Então a pessoa está procurando uma palavra. Que adianta procurar palavra, abençoado, em outra? E você não pegar a palavra, e você pegar aquela palavra e... Ah, eu ouvi, é isso mesmo, mas você não toma uma atitude. Nada resolve, abençoado. Não adianta. Vamos ler, abençoados, Mateus 15. Jesus no tempo de sua carne, vivo ainda. As pessoas não conseguem desgrudar de Jesus de Nazaré. Jesus segundo a sua carne. Nós estamos em outra manifestação. Jesus é outro. Jesus está em outra manifestação. Maria, mas não é o mesmo? Ele não é o mesmo, abençoado. É o mesmo entre aspas, porque morreu, ressuscitou, teve a sua ascensão e voltou. Passou 40 dias na terra, deu ordens para os seus discípulos, né? Para os seus discípulos judeus. Jesus era judeu, então Jesus cumpria a lei, Jesus cumpriu o seu ministério da circuncisão e aí está em outra manifestação, amém? Nesse tempo hoje que nós vivemos. Outra manifestação de Cristo ressuscitado, assim diz a palavra do Senhor em Romanos 7, 4. Vamos falar então aqui um pouquinho do Jesus de carne. Então nós entramos aqui, abençoados, mas nós não somos confundidos. Não somos confundidos, abençoados. Então de repente você entra aqui, você não tem um discernimento espiritual, ainda não sabe como ler a Bíblia e não sabe como se achar na Bíblia, porque as pessoas sabem ler, né? Não sabe se achar. Então, eu vou ler aqui um livro histórico, Jesus segundo a sua carne, falando aqui de um acontecimento. Vamos contar uma história, amém? Nós não devemos viver de histórias, devemos viver do que é real. E diga glória a Deus, Maria. Mateus 15, e eu tenho compaixão dos filhos de Deus. Eu observo e percebo que eles estão procurando. Olha que eu estou longe de vocês, hein? Eu estou longe das ovelhas que o Senhor me deu para eu cuidar. Eu estou longe, mas como diz perto, eu estou longe na minha carne, mas perto no Espírito. E o Espírito é o intercessor entre eu e vocês. Olha lá, Mateus 15, versículo 29. Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Então subiu a um monte e assentou-se. Vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus e ele os curou. Jesus os curou. Então Jesus, abençoado, ele cura coxo, cura aleijado, cura cego, cura manco, cura o nosso interior, ele cura todas as coisas. Ele é o mesmo e ele não mudou. Verso 31. A multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. A igreja hoje está manca e aleijada, porque a igreja não recebeu a graça, não recebeu o que Cristo fez. A graça é Cristo. A igreja somos nós. A igreja da terra está nos rudimentos da lei, não acordou, está adornada. A igreja somos nós. Então nós vamos ouvindo tudo aquilo ali, nós em graça não, né? Então o povo vai ouvindo tudo aquilo ali das igrejas da lei e vai, né, absorvendo tudo ali. Então estão curadas superficialmente. E essa semana também eu coloquei, abençoados, lá no Facebook, um copo com óleo, né? A água tá aqui e o óleo tá por cima. Então Deus
fez essa analogia comigo, o Espírito Santo fez essa analogia comigo. O óleo por cima não desce. Então, o óleo é o povo de Deus, as ovelhas do Senhor. Eles não descem para as profundidades. Eles não descem para a água. Não se mistura com a graça. O óleo está superficial. Ficaram só em Jesus de Nazaré. Isso. Ficaram os olhos. Ficou só com Jesus de Nazaré, segundo a sua carne, e não entendeu a graça de Deus. Seu sentido desembotou, Paulo falou. Então a igreja, ela cresceu manca de uma perna. Diz que recebeu a graça, mas está nos rudimentos. E a graça nos trouxe alívio. A graça nos trouxe a salvação, nos trouxe a reconciliação, nos trouxe a justificação, nos trouxe a não condenação. Mateus 15, verso 31. A multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados. Então, enquanto estiverem no Jesus, segundo a sua carne, só atrás dos pães e peixes de Jesus, procurando algo para o seu casamento, procurando algo para a sua vida amorosa, procurando algo para acertar o casamento, procurando algo para ganhar mais, procurando algo para acertar com seu filho, procurando algo para acertar com o irmão. Aí, abençoado, a igreja está manca, ou seja, coisas da carne. E o apostolado vai te fazer feliz, porque o apostolado vai te ensinar a ser feliz, a dominar a sua carne. É o apostolado, abençoado. Paulo diz que teve um espinho na carne. E muitas das vezes vamos ter que conviver com o espinho na carne, até o dia que o Senhor resolver tirá-lo. Então, abençoado, conviver e viver com o espinho na carne pode ser muitas coisas. Pode ser uma doença, pode ser muitas coisas, abençoados. Um espinho na carne pode ser um rancor de alguém, uma mágoa, pode ser de um amor que você perdeu, pode ser um amor que você não vai poder viver, pode ser muitas coisas, abençoadas. E muitas das vezes esse espinho vai permanecer. É por isso, abençoados, que eu digo que o apostolado vai nos fazer feliz. É o apostolado que vai nos fazer feliz. A multidão se maravilhava ao ver os mudos falando, os aleijados curados. Então Jesus pode curar como ele pode não curar. Jesus pode tirar o espinho na carne como ele pode não tirar. Jesus é Deus. E Deus é soberano. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, abençoados. Esse vai ter que ir até a palavra. Vai ter que ir até Jesus. Vai ter uma hora que vai arregar. Os coaches, as palestras, a sabedoria do homem não será o suficiente. Jesus chamou os discípulos e lhes disse, tenho compaixão da multidão. Já está comigo há 3 dias e não tenho que comer. Não quero mandá-la embora com fome, para que não desfaleça no caminho. Então Jesus, ele tinha compaixão daquela multidão que estava com fome, só querendo os peixes de Jesus. Hoje, abençoados, quando Deus me fez ler essa palavra, tenho compaixão da multidão. O povo de Deus hoje está com sede e com fome da palavra. Eles buscam coisas para a sua vida pessoal, mas eles continuam vazios, eles continuam com sede, eles continuam com fome. Porque, digo novamente, a igreja hoje está manca de uma perna. Está manca, abençoada. Firme não está, porque não recebe apostolado. Os fundamentos de obras mortas fizeram com que os filhos de Deus perdessem tempo em obras mortas, em obras judaicas. Nós somos gentios, nós somos judeus.
Há uma separação da carne e do espírito. Já houve uma separação da carne de Jesus de Nazaré e ele hoje está em outra manifestação. Houve uma separação. Ah, é o mesmo? Não, nós estamos com Cristo já ressuscitado e nós também somos a nova criatura com ele. Morremos com o Senhor e voltamos com o Senhor, não em águas, mas por causa da morte dele. O fundamento de obras. Então, essa alegria hoje, que muitas das vezes, muitas nem tem alegria, felicidade no espírito, alegria, gozo no espírito, não tem. Está faltando isso no ser humano, está faltando isso no seu espírito abençoado. O fundamento e arrependimento de obras mortas são atitudes que em Cristo não tem mais nenhum valor diante de Deus. Batismo em águas, jejum para a santificação, Páscoa judaica, orar para Deus perdoar os seus pecados. Olha lá, ó. Então, o ser humano hoje ele vive debaixo de uma condenação, não é? Ele vive orando para Deus perdoar os pecados dele, sendo que Deus já perdoou, o Senhor já perdoou. Então, é uma perda de tempo fazer uma oração dessa. Então, você tem mais aqui orar abençoado para a sua vida pessoal. Senhor, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Senhor, eu te agradeço. Dá ação de graças todos os dias. Começa com ação de graça. Senhor, muito obrigada por isso, por isso, por isso. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não seria atingido. Senhor, guarda a vida dos meus filhos, não deixe que nenhum mal suceda a eles. Anjos do Senhor, ministrem em meu favor. Anjos de Deus, ministrem em meu favor. Então você já tem que começar, faz a sua ação de graça, agradecendo ao Senhor e a sua petição para o Senhor. Mas não ficar pedindo que Deus perdoa, porque é em vão isso. É em vão, abençoado. É em vão. Ele já perdoou. São atitudes que em Cristo não tem mais nenhum valor diante de Deus. Batismo nas águas para você ser salvo. Jejum para a sua santificação. Páscoa judaica para a sua santificação, para a sua comunhão. Cristo está em você, pessoal. Cristo é novidade de vida. Ora para Deus perdoar os seus pecados, etc. Tá manca a igreja. Os fundamentos da fé em Deus. Os fundamentos da fé em Deus. Na nova aliança não há mais disputa entre quem tem pequena fé, né? Então, lá Jesus ele fala em Mateus 8, né, 26, e tanta fé. Jesus também fala em 8, no capítulo 8 e 10, né? Então, abençoados, porque Deus nos deu a todos os eleitos uma medida de fé. Na graça não existe o que tem muita fé e o que tem pouca fé. Existe fraco na fé, Romanos 14, 1. Mas ele não é fraco porque tem pouca fé, mas porque não exerce a sua fé, porque tem pouca fé, mas porque não exerce a sua fé, não exerce o seu sacerdócio. Todos os eleitos já têm uma medida de fé. A fé nos foi imputada, Romanos 12, 13. Todos os eleitos já têm uma medida de fé. Romanos 12, 3. Não existe mais fé e menos fé. Já temos uma medida de fé. Existe o fraco na fé. Minha vida está tão ruim que eu não acredito mais no amor. Minha vida está tão ruim que eu não acredito mais Eu não acredito mais em ninguém. O fundamento do ensino sobre batismo. O fundamento do ensino sobre batismos. Então, abençoados, a Bíblia fala sobre alguns tipos de batismo. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui. Então, abençoados, olha, vamos parar por aqui, que agora vai iniciar um novo estudo. Um pouquinho sobre batismo. Então, aqui a gente falou um pouquinho de fé. Então, abençoados, o justo viverá por fé. Por fé que algo de extraordinário vai acontecer. O justo viverá da fé, que por fé temos uma nova aliança em nosso favor. Por fé, nós somos o justo de Deus. Por fé, eu creio que algo novo vai acontecer em minha vida. Um novo emprego, um novo amor, um novo casamento. Se é isso que você quer.
Por fé eu acredito que as coisas vão dar certo. Por fé eu acredito que eu vou receber a graça. Por fé eu acredito que eu não preciso de estar em rudimentos e obras mortas. Por fé eu acredito que Deus me salvou. Por fé eu acredito que Ele me justificou. Por fé eu acredito que Ele me santificou, pois assim está escrito. Tudo está escrito, abençoado, que o justo viverá da sua fé, sem obras mortas, não lançando de novo esses mesmos fundamentos. Então a igreja está manca, porque ministrou só peixes e pães, porque só ministrou Jesus segundo a carne. E Jesus tem compaixão dos seus filhos. Jesus, abençoado. Então eu sinto compaixão dos filhos de Deus, quando eles conseguem só estar procurando algo para a sua vida terrena e carnal. E o apostolado é que vai fazer ele feliz. Muitas das vezes vamos ter um espinho na carne, abençoado. Ludmila Feber, aquela pastora, não é? Ela teve um espinho na carne. Os médicos deu tantos dias para ela viver, mas ela em Cristo, ela foi mais que vencedora. Morreu? Morreu. Deus não permitiu que o câncer dela fosse retirado. Levou, ela está na glória de Deus, mas ela lutou. Com Deus ficou mais fácil para ela, tenho certeza. Então, tem obras na carne, abençoados, que é muito difícil. Obras da carne. É muito difícil nós convivermos com algo ruim. Não é fácil. Vamos entristecer, vamos chorar, vamos enfim, não vamos ser uma pessoa feliz 100%. Eu, Maria, estou feliz 100%. Porque quando eu quiser algo, eu vou buscar algo. Alô? Quando eu quiser algo, eu vou buscar algo. Eu vou avançar um pouquinho. Quando eu quiser as coisas da terra. As coisas do céu não, as coisas do céu o Senhor é quem faz por mim. As coisas do céu, o que eu não posso fazer, Deus faz por mim. Amém, abençoado? Então, no reino de Deus está tudo consumado. Mas quando eu quiser algo para a minha vida pessoal, eu vou dar um jeitinho. Eu vou, abençoado, atrás. Então, Deus nos deu sabedoria. Esses dias o Espírito Santo estava me falando que Deus sempre foi o Senhor, o nosso Criador da carne e do Espírito. Então, Deus é o Senhor da carne e Deus é o Senhor do Espírito. Consegue entender isso, abençoado? Então, Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas, abençoados. Mas muita gente só atrás dos peixes. E Jesus teve compaixão. E eu tenho compaixão dos filhos de Deus, porque não conseguem entender a graça de Deus, não conseguem entender por que muitas coisas acontecem, muitas coisas de ruim acontecem. Então, o apostolado, abençoado, vai nos ensinar a sair da carne. A sair da carne e entrar no reino de Deus. Só o apostolado vai nos fazer ser feliz. Só o apostolado vai nos fazer ser firmes e constantes na fé. Só o apostolado vai nos fazer sermos vitoriosos. Só o apostolado vai nos fazer ser mais que vencedores. Só o apostolado não vai deixar que nós desanime, não é? Só o apostolado, abençoado. O apostolado, ele vai nos edificar. O apostolado, como eu disse, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Quando é que vai sair o espinho? Eu não sei. Deus é quem sabe. Mas, abençoados, a direção de Deus é a direção de Deus para a nossa vida. É o remédio. A palavra de Deus é o remédio para nós. Não há salvação se não for em Cristo, abençoado. Amém? Glória a Deus pela sua vida, graça e paz.